Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais... Gente, hein, Jufo, porque no domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo, Jufo. Dê 30 a 1 hora do seu dia trabalhando em casa, sendo seu próprio chefe e o melhor, trabalhando com o que você gosta, com notícias do Mengão, de forma simples e fácil. Clica agora no link que eu deixei na descrição e venha aprender, porque afinal, ao invés de você ficar só assistindo, você pode mudar sua vida financeira com notícias do Mengão. Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, né? Não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Sim. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando. A gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Teve gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial. E ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele. É um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversário que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade absoluta. E agora a gente fala de Liga... Gente, hein, Jufo, porque no domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo, Jufo. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior
para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Filipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Filipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né, a mudança de sede. O jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Filipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito pra gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Filipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino, que é tido como joia na base, fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que visitar, for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols, de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada, Cruzeiro e Flamengo, Bruno. Jufô, fica aí, tá? Não vai embora não pra gente seguir conversando, tá? Números do Flamengo como visitante com o Filipe Luiz, olha aí, 19 jogos, caramba, não perdeu ainda. Quase 80% de aproveitamento. O que vocês acharam dessa declaração do Filipe falando da logística? Também não é normal, né? Essa exposição, assim. Mas eu entendi que foi muito mais também no sentido de dar uma atenção para o torcedor. Eu também entendi isso. Primeiro que a logística é muito complicada para esses clubes por conta das viagens. E no caso do Flamengo, ainda tem um outro ingrediente que tem muita gente que quer ver o Flamengo. E é justo, e eu acho que o Filipe foi nesse sentido também, né, em falar que eles querem dar atenção para os torcedores. Agilizar para ter mais tempo para... Isso, agilizar para não prejudicar a viagem, mas para também encontrar uma maneira de ter contato com esses torcedores que se deslocam, né, para encontrar os jogadores, porque não estão no Rio de Janeiro, né? Até no Rio de Janeiro é difícil de encontrar jogadores do Flamengo, mas sim, você vai para outro estado, tendo em vista que é um clube com apelo nacional em relação ao torcedor, o torcedor vai se mobilizar, vai fazer de tudo. Acho que ele foi um recado mesmo, né? Pelo menos ali internamente, mas ele só expôs falando que foi um desastre, porque perderam muito tempo. Não, e a logística é fundamental para um clube que quer disputar as 3 competições, não é, Jailson? Com certeza, não tem isso daí não tem nem discussão. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, a gente fala muito sobre isso. O Brasil é um país continental, você não tem, por exemplo, malha ferroviária, você não consegue se deslocar que nem em outros países que você desloca um trem, e aí de forma mais rápida, mais confortável. Então aqui é tudo avião, de um lado para o outro, e a gente sabe que dinâmica de aeroporto é uma demora danada. Hotel, então é isso. O Filipe ali dando um recado em relação, precisamos melhorar essa parte, mas ali eu entendi ele assim, ele elogiando e agradecendo o carinho dos torcedores em todo lugar que o Flamengo vai, mas também deixando um recado. Ó, se a gente precisa, por exemplo, ficar aqui 1 hora a mais para dar atenção para esses torcedores que a gente vai fazer, a gente precisa tirar essa 1 hora de algum outro lugar para que a gente consiga dar a devida atenção, tem sempre para ser deselegante, sair correndo e deixar o torcedor ali na mão. Não deixar o torcedor, né? Porque o torcedor merece, né?
essa atenção, né? E especialmente o Flamengo, a gente viu recentemente nos jogos do Corinthians, o Vasco também é sempre muito recebido, Palmeiras, né? Tem que ter essa atenção. Só não é muito comum, sim, um treinador falar, externar isso. Tem notícia aqui importante, o Jufo estava falando do reencontro com o Gabigol e esse vai ser interessante também, né? Mas olha só, tá no ESPN.com.br, ó, Cruzeiro encaminha